Muito boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos em nome da Academia Angolana de Letras, que tenho a honra de presidir neste momento. Anuncio, portanto, o início da atividade da nova direção da Academia. Esta é a primeira de uma série de 4 conferências que pensamos depois, a partir do próximo ano, realizar algumas mais. Pronto, coube-me a tarefa de saudar cada uma e cada um dos presentes. E vou apresentar também o moderador desta primeira conferência, de seu nome Arthur Carlos Pestana dos Santos, mais conhecido por Pepe Tela. Trata-se do mais consagrado, do mais traduzido e do mais premiado escritor angolano. Pepe Tela é natural de Benguela, nasceu há já umas boas décadas. Portanto, para além de escritor, é sociólogo, com formação na Argélia. Enquanto escritor, tem 25 livros publicados em 21 línguas e 31 países. Os géneros literários são o romance, fundamentalmente, mas também o conto, o teatro e a crônica. Pepe Tela participou na luta anticolonial, tendo integrado o Estado-Maior da Frente Centro. Foi vice-ministro da Educação, é professor catedrático na Universidade Agostinho Neto, membro fundador da União dos Escritores Angolanos e membro fundador da Academia Angolana de Letras, onde assume a função de presidente da mesa da Assembleia Geral. Pepe Tela recebeu, portanto, uma série de prémios, dentre os quais os principais, o Prémio Camões em 1997 e o Prémio Nacional de Cultura e Artes em 2002. Portanto, apresentado que está o moderador, eu vou passar-lhe a palavra, não sem antes me apresentar, peço desculpa. O meu nome é Paulo de Carvalho, peço desculpa por não o ter feito logo no início. O meu nome é Paulo de Carvalho e eu sou, neste momento, o presidente da Academia Angolana de Letras. Uma vez mais, bem-vindos a todas e a todos os presentes. Vamos então passar a palavra ao nosso mais velho Pepe Tela. Por favor. Um momento só. A questão do... Já está? Ok, já está. Boa noite a todos, espero que me estejam. Eu vou, portanto, apresentar o desta noite, o primeiro membro da Academia que vai fazer uma videoconferência neste ciclo, digamos, de conferências da Academia Angolana de Letras. O tema desta noite é o de políticas linguísticas e o uso de línguas africanas no ensino, e é feito, portanto, pelo Filipe Zau, que me enviou um currículo vitae, segundo ele, muito resumido, mas que realmente não dá para ler todo, porque senão ficávamos quase pela apresentação. Filipe Zau é super conhecido, tem muita coisa, mas particularmente ele é um educador, um académico, um investigador, um educador.
digamos, em grande parte da sua atividade tão conhecida. No entanto, eu vou referir um facto antes de dar, digamos, de passar para o currículo, é que Filipe Zala é também poeta, é letrista, compositor, intérprete, quer dizer, de música, como todos conhecemos. Licenciou-se no Brasil em Pedagogia e em Portugal pelo Instituto Superior de Ciências Educativas de Odivelas. Tem estudos superiores especializados em administração escolar, mestre em relações interculturais e doutorado em Ciências da Educação na especialidade de Educação Multicultural e Intercultural pela Universidade Aberta de Lisboa. No campo musical, participou muitas músicas, muitas canções, particularmente em parceria com Filipe Muquenga. No campo da literatura e da investigação, tem livros, por exemplo, Encanto de um Mar que eu canto, de 1996, Meu Canto à Razão e à Quimera das Circunstâncias, de 2005, poesia, e uma série de livros relacionados também com a educação e ligados, em alguns casos, ligados às teses que fez para os sucessivos cursos que nós já vimos. Foi também chefe do Departamento de Superação da Direção Nacional de Formação de Quadros do Ministério da Educação da República de Angola, com a nossa companheira Luzia Sebastião, que está aqui presente, né? E outros, estivemos juntos na educação nessa altura. Foi também consultor do CESO-CI, um projeto, trabalhou para a Estratégia Nacional de Formação de Quadros, para um projeto da Casa Civil da Presidência da República. Foi consultor também do Ministro da Educação e é colaborador assíduo do Jornal da Angola. Docente do curso de promoção graduada nas competências sociais e da formação pós-graduada na Faculdade de Ciências Sociais da Agostinho. Em abril de 2011, foi nomeado vice-reitor para a área académica da Universidade Independente de Angola e passou a exercer o cargo de reitor desta instituição em 2013. Desde 2017, membro do Conselho Científico da Academia, e desde 2020, em 2020, tempo foi nomeado membro econômico social. Mais tarde, ele faz como coordenador adjunto para a área social. Isso é um pouco do que se poderia dizer sobre o institucional, roubar o tempo que ele vai necessitar, porque nós sabemos que ele fala, em princípio, a sua conferência devia ser meia hora, esperemos que seja um pouco mais, que é sempre um prazer. Portanto, eu passo a palavra ao nosso convidado. Boa noite a todos. Nós estamos aqui com uma referência que atrapalha imenso. Filipe, alô? Estás-me a ouvir? Sim.
Olha, epá, eu vou ter que desativar o som de toda a gente, porque alguém tem aí, há uma interferência. Então, ativas a seguir, está bem? Tá bom. Bom, acho que agora dá para ouvir, Sim, não é? sim, já está, faz favor. Yeah. Obrigado. Bom, eu, antes de mais, quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu moderador, Pepe Tela, um amigo de longa data, de há muitos anos, já de 1977, e meu vice-ministro durante algum tempo, meu chefe. Né? E, portanto, é um prazer enorme, quer dizer, estar aqui pela primeira vez a ser apresentado por um ilustre escritor, o melhor escritor de Angola neste tempo, e o mais lido dentro e fora do país. Não é coisa pouca. Né? Mas tive essa felicidade de, nesta conferência da Academia, poder ser brindado, né, por esta apresentação do Pepe Tela e também presidente da mesa da Assembleia da Academia Angolana de Letras. Bom, cumprimento também o presidente da Academia Angolana de Letras, o professor Dr. Paulo Carvalho, nosso confrade. Cumprimento todos os colegas da Academia, confrades que se encontram aqui presentes, alguns deles tive a oportunidade de ver, o Virgílio Coelho, também membros outros do Conselho Científico, ao qual eu estou no secretariado. Acredito que o nosso presidente do Conselho Científico, o professor Dr. Vatomeno Cucanda, também deve estar aí. Se estiver no meio de este conjunto de 53 pessoas, não consegui vê-los. Cumprimento alguns colegas das universidades privadas de Angola, alguns reitores que estão aqui, professor Eurico, a vice-reitora da área académica, a professora Marilena, com quem ainda há bocado acabamos uma reunião para começar esta, os grandes amigos académicos como a Adélia e também a professora Luzia Sebastião, que conheci desde 1977, e Paula Simons. Portanto, estou a ver muita gente amiga, pessoas, umas de Angola, outras família que também está presente, de Santo Tomé e Cabo Verde, penso que também, e amigos do Brasil, que também, com quem eu frequentemente, académicos, com quem eu tenho trabalhado e que estão aqui presentes. É um grupo simpático e eu fico feliz por isso. Eu vou começar por partilhar a tela para que tornemos esta minha conferência mais simpática e possibilite, por outro lado, um melhor acompanhamento daquilo que eu vou dizer. Eu não sei se ela já está, não sei se já consegui partilhar. Vamos lá ver. Não, ainda não. Não? Vamos lá ver. Quero ver. Não. Entrou? Ainda não. Uma coisa estranha. Aqui, estou a compartilhar. O anfitrião desativou o compartilhamento da tela do participante. Por favor, deixe-me. Desativaste aí, sem querer. Ok. Peço desculpas, já está. Agora sim. Penso que está. Até tem duas. Ok, entrou, não é? Sim, já está. Força. Tudo. Ótimo. Bom, o que eu vou falar, portanto, o assunto que eu vou apresentar chama-se Políticas Linguísticas e Uso das Línguas Africanas no Ensino. Uma preocupação que me parece atual e que está dentro das grandes discussões que hoje a pedagogia em África levanta. Até que ponto, na verdade, as línguas africanas de Angola deverão servir
como apoio no próprio ensino, que vantagens e que desvantagens poderá ter isso, e, por outro lado, que políticas linguísticas deverão ser feitas. Eu achei por bem, antes de entrar realmente e dizer o que se pensa em relação a Angola, e ver o que está a acontecer individualmente em cada um dos países africanos no que diz respeito a esta matéria. Então, a minha abordagem, vou ver se consigo, vou falar sobre os níveis de abordagem educativa. Como é que nós encaramos estas questões de educação e como vemos a educação e o seu papel, sobretudo, de mudança, ao qual ele se torna importante para a mudança qualitativa, para o desenvolvimento e para o bem-estar social. A falsa ideia de linguagem e de educação universais. As razões para a introdução das línguas africanas no ensino. Agora, as políticas linguísticas em África, os diferentes estatutos das línguas africanas, e aqui eu escolhi 4 países, porque não há tempo para apresentar todos aqueles que eu tive a oportunidade de ver e de estudar. Contudo, a panorâmica geral já nos dá um pouco a ideia do que se pretende com esta conferência. E, no fundo, umas conclusões finais rematadas mais para um olhar para dentro, para nós. Ora, para além da multiculturalidade e do plurilinguismo existentes, as populações dos diferentes Estados africanos apresentam também diferentes níveis de competência linguística, quer as línguas tenham origem africana ou europeia, quer sejam ou não maternas, quer tenham o estatuto de língua oficial, língua franca ou língua de escolaridade. Apesar da maioria dos países africanos de expressão inglesa, independentemente do número de línguas existentes, apresentar uma maior tendência para o uso de línguas africanas durante os primeiros anos de escolaridade, há também países de expressão francesa que as utilizam. Mas, até o momento, pelo menos no ensino oficial, nenhum país de expressão portuguesa faz uso do seu património linguístico africano como meio de ensino. Ora, sobre os níveis de abordagem educativa, de acordo com Hermano Carmo, um sociólogo português e um meu mestre, podemos encarar as questões educativas a partir de 3 níveis de abordagem. Numa perspectiva macro-sociológica, a educação é concebida como uma questão económica e política, quer pela amplitude de necessidades e recursos envolvidos, quer ainda pelos efeitos globais do seu funcionamento. Numa perspectiva meso-sociológica, a educação é entendida como um problema organizacional, uma vez que a gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros tem efeitos imediatos na eficácia e na eficiência do processo educativo. E numa perspectiva microsociológica, a educação é entendida como um problema psicossocial, uma vez que o processo educativo resulta de relações interpessoais estabelecidas entre os diversos protagonistas envolvidos no processo. Ora, isto, para chegarmos às línguas na educação, temos que passar a analisar como é o comportamento a nível microsociológico ou em sala de aula. Como é que isto se processa? Portanto, há uma necessidade de cumprimento de objetivos educacionais e de instrução. O docente seleciona os conteúdos programáticos a serem inculcados pelos estudantes com o apoio de métodos e meios de ensino. Temporariamente, através da avaliação, o professor analisa a eficiência da sua atividade com os alunos, sem perder de vista o diálogo pedagógico entre professor-aluno e entre aluno-aluno, que também aprende, e às vezes mais do que com o professor, determinante isso para a descodificação das mensagens em função da maior ou menor competência linguística no idioma de escolaridade e para o melhoramento da qualidade da aprendizagem. Em todas as línguas se aprende, mas numa língua que não se domina convenientemente, dificilmente se comunica e dificilmente se aprende. Por isso está aí a relação entre o professor e aluno como um dos aspectos principais dentro deste microsistema que está aqui apresentado. Contudo, em termos de educação, há, de facto, uma falsa ideia
de linguagem e de educação universais. E aqui começa, portanto, o problema. Friedrich Schleiermacher, um teólogo, filósofo e filólogo do século XVIII, na sua obra Hermenêutica, um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação, dá-nos a conhecer que a arte de compreender corretamente o discurso do outro está internamente conotada com a arte de falar e com a arte de pensar. Depreende-se então que há uma relação indissociável entre o pensamento e a linguagem e que também não há uma linguagem universal. Schleiermacher observava assim, já naquela época, a inexistência ou impossibilidade de uma linguagem universal. Entendia aquele filósofo e filólogo alemão que, ao pensar na união do realismo com o idealismo, que dominava o seu tempo, se devia pensar juntos o universal e o particular, o ideal e o histórico. Mas, tal como não existe uma linguagem universal, também não existe uma educação universal. As sociedades encontram-se estruturadas em função de códigos sociais e interagem em função dos seus membros a partir de costumes, princípios, regras, formas de ser, que podem ou não estar fixadas em leis escritas. Os professores funcionam de acordo com o tipo de educação que é pensado, criado e posto a funcionar, não para uma espécie de educação universal que, segundo o sociólogo Émile Durkheim, não pode nem deve existir, mas sim para cada sociedade real e histórica que, em determinado momento do seu desenvolvimento, cria e impõe o tipo de educação que necessita. Bom, daí aparecer as razões para a introdução das línguas africanas no ensino, segundo Joseph Pott, que é um especialista de didática das línguas junto ao Instituto Nacional de Educação da República Centro-Africana, e que essas razões decorrem essencialmente do elevado índice de reprovações que se verifica na escola primária por falta da necessária competência linguística nas línguas de escolarização de origem europeia, dos avanços alcançados pela linguística no que se refere aos sistemas de funcionamento das línguas, o que no plano teórico acabou por ultrapassar dificuldades consideradas até bem pouco tempo insuperáveis, dos progressos alcançados pela psicologia, que realçou a importância primordial da língua materna no desenvolvimento psicomotor, afetivo, moral e cognitivo da criança, e do imperativo de pedagogicamente organizar os programas de ensino e da formação de acordo com a realidade cultural, linguística e humana africana. Sobre esta matéria, ainda a considerar o seguinte: o paradigma de aprendizagem em línguas africanas não levanta problemas relacionados com o discurso pedagógico. Falha, no entanto, ou apresenta sérias dificuldades da sua operacionalização, tal como já ocorreu em vários países africanos, nomeadamente na atual República Democrática do Congo, se a educação não for reconhecida como um setor de eleição. Este modelo de educação, criado para dar resposta às questões de diversidade cultural e linguística, também falha se houver falta de materiais didáticos adequados, falta de formação pedagógica apropriada e, principalmente, falta de vontade política, falta de apoio das populações e das diferentes elites existentes no país. O estatuto de parente pobre atribuído à língua materna leva a criança africana a considerar pejorativo tudo aquilo que se encontra ligado ao seu património cultural, nomeadamente o seu próprio património linguístico. Vamos agora falar das políticas linguísticas e verificamos que em África, nos dias de hoje, a realidade face à utilização ou não das línguas africanas do ensino é-nos apresentada da seguinte forma: ou um primeiro aspecto, monolinguismo de origem africana, portanto, aquilo que podemos chamar uma política linguística endoglótica, um bilinguismo de origem afro-europeu, política linguística mixoglótica, e temos aí os países onde isto vai acontecendo, e um monolinguismo de origem europeia, que é aquilo que é considerado, é definido como uma política linguística exoglótica. Bom,
As duas últimas representam as situações prevalecentes nos sistemas escolares africanos, sendo o monolinguismo africano uma exceção, como podemos verificar. Uma questão se poderá colocar relacionada com os países que adotaram as línguas africanas como únicas línguas oficiais ou uma política linguística híbrida, onde a língua africana e a língua europeia são co-oficiais. Ora, passemos agora, então, a observar os diferentes papéis representados pelas línguas de comunicação como meios de ensino na África subsaariana até 1990. Como podem verificar aqui, nós temos uma tabela com 4 países que estão aqui apresentados: Burkina Faso, Mali, Níger e Gâmbia. O número de línguas que cada um dos países tem, mas também as suas principais línguas. Portanto, e o conjunto de línguas principais, portanto, número de línguas, há 5 aqui principais, depois há aqui, novamente, o conjunto de línguas principais por esses países, depois a percentagem da população que utiliza essa língua, quer como língua materna, quer como língua segunda, e depois como é que cada uma dessas línguas é representada como meio de ensino a nível dos primeiros anos, primário, portanto, os primeiros anos do primário e nos últimos anos do primário, refira-se primeiros anos dos primários, primeira, segunda e terceira classe, podemos assim dizer, depois quinta, sexta classe, os últimos anos, e depois no pós, portanto, no pós-primário. Verificamos no Burkina Faso, por exemplo, a língua oficial é o francês, o MOSI é a língua franca. No entanto, no Burkina Faso, em todos os anos é o francês, independentemente do seu domínio ser fraco. Bom, mas no Mali acontece precisamente a mesma coisa e não depende do maior ou do menor número de línguas. Tem aqui 4 línguas principais. Temos aqui uma percentagem de quem fala Bambara como língua materna ou língua primeira e como língua segunda. Portanto, aparece o full food em segundo. O árabe aqui não está reconhecido porque não aparece uma percentagem, mas reconhece que é fraco o conhecimento e o uso em francês. Contudo, quer no primeiro, quer no segundo, quer no terceiro, não há qualquer tipo de participação das línguas africanas. No Níger acontece precisamente a mesma coisa. Tem 7 línguas principais. A Gâmbia acontece precisamente a mesma coisa, mas agora com inglês. O inglês é de fraco, mas a realidade, de facto, nestes 4 países, e estamos a ver pertencendo à Commonwealth, os outros 3 pertencendo à francofonia, nenhum deles utiliza uma única língua africana. Mudamos agora para mais um conjunto de 3 países. Temos a Etiópia, o Congo Democrático e o Mali. Na Etiópia, o amarico, portanto, que é uma das línguas principais, portanto, é uns que utiliza, a Etiópia utiliza uma política linguística endoglótica, portanto, daí o amarico, e, portanto, tem a língua oficial e a língua franca, são, portanto, o amarico, o tigrinya, e depois, nos primeiros anos, é o amarico, e depois, só nos últimos, portanto, do pós-primário, é que utilizam o inglês, e a maior parte da população, portanto, tem um fraco domínio desta língua. No Congo Democrático, temos para cima de 300, ou perto de 300 línguas. E temos 5 principais, cá está o Swahili, Lingala, Luba, Kikongo e francês. Mas dessas 5 línguas, temos percentagens grandes no Swahili, até no Lingala, uns como primeira e posteriormente o Lingala até como segunda língua. Contudo, se formos verificar, elas funcionam como línguas francas, mas não como línguas matérias de estudo. Aliás, como matérias de estudos nos primeiros anos, como podemos ver, e depois, nos últimos anos, portanto, é que utilizam o francês. Mas nos primeiros anos têm essa preocupação. E estamos perante, portanto, um país francófono. Agora, passamos ao Malawi, que é já um país anglófono, que tem mais que 15 línguas,
4, portanto, consideradas principais, Nyanja, Numeia e ao inglês. Tem o Nyanja, 50% da população fala esta língua e mais 10% como língua segunda. E então é uma língua franca que aparece nos primeiros anos de estudo e depois o inglês passa a fazer parte dos outros 2 anos pós-primário e últimos anos do primário. Mais um conjunto de 3 países, Tanzânia, Uganda, Togo. A Tanzânia usa realmente o Swahili, que tem como segunda língua, 90% fala esta língua, como primeira língua falam 6%, Sukuma falam 13% e o inglês fraco como segunda língua 15%. O Swahili é uma língua oficial, é também uma língua franca, ela é utilizada no ensino, todo o ensino primário, o Swahili, e só no pós-primário é que é utilizado o inglês. No Uganda, temos mais de 30 línguas, com 7 principais aqui, com uma percentagem da população que inglês é fraco, como verificamos aqui, domina mais ou menos uma distribuição de falantes por outras línguas. A língua tem várias línguas oficiais, 1, 2, 3, 4, 5 línguas oficiais. Uma delas, o Swahili, funciona como língua franca. Na instrução primária, eles utilizam, curiosamente, não o Swahili, mas o Luganda, e depois utilizam 2 outras nos últimos anos. O Togo é uma situação mais ou menos semelhante. Também utilizam, nos primeiros anos, 2 línguas, o Ewe e o Kabie, e depois, nos 2 últimos anos, utilizam francês. Mas aqui, até aqui, como podemos ver, a maior parte dos países de colonização inglesa tem essa participação das línguas africanas no ensino, mais do que os países de língua francesa, como vamos verificar. Temos mais um conjunto agora de 4 países, República Centro-Africana, Madagascar, Mali e Benin. Na República Centro-Africana, independentemente das línguas africanas, todos só se estuda em francês. No Madagascar, o malgache ainda vai nos primeiros anos, depois o francês é que é utilizado nos últimos anos do primário e depois no pós-primário. No Malawi, portanto, a influência já inglesa, o Nyanja, aparece aqui nos primeiros anos. Nos últimos 2 anos, aqui do primário, nos últimos 3 anos, aliás, do primário, e no pós-primário também. E no Benin, independentemente das línguas, nenhuma participação no ensino primário das línguas, portanto, não fazem esse uso. Vamos avançar para o Ruanda, temos mais um conjunto de países, e verificamos que temos uma semelhança aqui. Há participação de 2 línguas no primário, e depois uma só, aliás, e depois o francês é permanentemente. Aqui há um trabalho mútuo de 2 línguas nos primeiros anos. No Zimbábue temos a mesma coisa, o Shona e o Ndembele. Depois a coisa, nos últimos anos, temos também o ensino primário, e é do pós-primário que começa o inglês. Na Nigéria, reparem, temos 350 línguas. As principais são 11. E dessas 11, eles conseguem ter participações das línguas africanas no ensino, embora a percentagem seja pequena. Eles têm um aspecto importante aqui a considerar, que é o Pidgin, do inglês, portanto, é um chamado também Black English, que é praticamente falado por toda a gente, mas funciona como uma língua franca. E o inglês só começa a aparecer, portanto, nos últimos anos do primário.
mais um conjunto de 4 países: Suazilândia, Botsuana, Camarões e Mauritânia. Temos, como podem ver, semelhanças em alguns aspectos de participação. Nos Camarões, curiosamente, no ensino primário e no ensino secundário, é o francês e o inglês que aparecem como línguas de ensino, e não nenhuma das línguas africanas, quando tem um total de 200 línguas e 9 delas principais. Mas não, os Camarões não faz praticamente participação, não faz nenhuma participação de nenhuma língua africana, mas sim o que joga com o francês e com o inglês. Na Mauritânia é o francês, independentemente das línguas, outras que são 5 no total, não, que este 5 não pode estar bem, deve ter um número, deve ser 15, e eu devo ter saltado. Aqui temos Maurícias, Zâmbia. Nas Maurícias não há muita informação. Aqui há umas interrogações aqui levantadas. Na Zâmbia temos, sim, portanto, participação de línguas africanas, e temos 73 línguas, sendo 8 delas principais, portanto, línguas oficiais também, as línguas africanas participam. Na Libéria, a mesma coisa. Aqui na Libéria, curiosamente, não há participação no ensino de línguas africanas. Tem 28, tem 4 principais, e em todas elas, curiosamente, o domínio é fraco das línguas europeias. No Chad, há participação nos primeiros anos do árabe, do Sara e do francês. Depois diminui nos últimos anos para o árabe e o francês, e depois vai só em francês. Portanto, temos aqui uma política mixoglótica, né? Na Somália é a questão, uma política endoglótica, portanto, é o somali, das 4 línguas principais. Em todo o ensino só dão esta língua, o somali. Nem o árabe, portanto, participa, portanto, como meio de ensino. No Quênia, como podemos ver, apenas o Swahili aparece nos primeiros anos, juntamente com o inglês. Depois toda a formação é feita em inglês. Desculpem. Na Serra Leoa, só o inglês. As outras línguas africanas aparecem apenas como língua franca. Na Guiné-Bissau, o crioulo é uma língua franca, mas o ensino não aparece, portanto, é só todo ele feito em português, com um domínio muito fraco da língua. Guiné-Conakry, só o francês. O Malinke aparece como língua franca. No Ghana, nós temos o Hausa, portanto, com uma maior participação como segunda língua, e aí ela acaba como língua franca por entrar nos primeiros anos do primário, mas depois já o ensino é no inglês, e há um domínio sempre fraco das línguas europeias. Bom, Moçambique, para cima de 20 línguas, 8 principais, mas o ensino é todo ele feito em português, isto até 1990. Sei que agora estão a tentar introduzir algumas línguas africanas no ensino. No Sudão, é o outro de política endoglótica, é o árabe, e o árabe funciona, portanto, lá em cima, independentemente de outras línguas. O fraco domínio do inglês aqui está, mas tem várias línguas oficiais, como podem ver. Todas as línguas são línguas oficiais. Agora, de escolaridade, apenas jogam com o árabe, e o inglês, considerado fraco, apenas funciona como língua franca. No Senegal, portanto, país francófono, temos o ensino em 3 línguas africanas e apenas a continuação depois em francês. No entanto, tem mais de 10 línguas e 8 principais. Costa do Marfim, um total considerável de 60 línguas, 5 principais. O francês como língua oficial, o Dioula como língua franca.
mas não há nenhuma participação de língua africana no ensino, como meio de ensino. No Lesoto, temos, portanto, Soto nos primeiros anos, depois nos outros anos, assim, no inglês. No Gabão, participação de mais de 15 línguas, mas nenhuma língua africana aparece, portanto, no Gabão, independentemente das 4 línguas principais que tem. E, chegando agora um pouco mais ao fim, acho que não fujo o possível, para não ser mais exaustivo, estou a ser, possivelmente, temos aqui na República do Congo 4 línguas principais, temos nenhuma língua no ensino, a não ser o francês, as outras funcionam como línguas francas, e em Angola é a realidade que nós praticamente podemos considerar as 4 mais fortes, o Kikongo, o Kimbundo, o Mbundo e o português, as mais faladas. Como segunda língua, o Mbundo é também aprendido aqui. Na altura, em 90, calculava-se em 35% como segunda língua, não sei, primário, portanto, é discutido porque esta fonte é uma fonte do Banco Mundial, portanto, de uma edição A Educação na África Subsaariana, e, portanto, não há nenhuma aprendizagem aqui. Bom, nós, depois de vermos, portanto, esta questão, podemos especificar um pouco do que é que se trabalha nos outros 4 países em termos de política da língua. Portanto, se nós verificarmos na África do Sul, tal como a maioria dos Estados africanos, a República Sul-Africana é constituída por uma sociedade multicultural e plurilingue, mas, ao contrário de muitos outros Estados, passou a consagrar este facto na sua própria Constituição e está comprometida com estes 2 princípios em todos os domínios da sua vida pública, apesar das experiências bilíngues já existentes na instrução primária desde o tempo do apartheid. Nas chamadas escolas negras, a língua materna era usada durante os primeiros 4 anos de escolaridade, em cooperação com mais uma das 2 línguas oficiais da altura, o inglês e o afrikaans. Deste modo, procurou superar os possíveis problemas relacionados com o uso da língua, como são os casos de conflito étnico, restrições por razões linguísticas, de acesso dos cidadãos aos direitos e princípios do país em todos os domínios importantes da vida pública, participação política, desenvolvimento educativo, oportunidades educativas, económicas e mobilidade social. Possibilidade de alienação, morte cultural e linguística. Bom, isto está na própria Constituição da África do Sul. No Quênia, a política, nós temos a política linguística do Quênia responde aos pressupostos ideológicos adotados a quando da independência, que dão ênfase à empresa livre, à realização individual e ao investimento estrangeiro. Logo, esta política dá grande valor ao inglês como meio facilitador de contacto internacional e catalisador do desenvolvimento técnico e industrial. Paralelamente, esta mesma política tende a assegurar a proteção da herança cultural local, incluindo as suas línguas africanas, a preservação da independência nacional e da identidade cultural. A lógica desta política linguística é a de preservar as identidades étnicas locais através do ensino da língua materna, edificar uma identidade nacional através da aprendizagem do Quixuali, desenvolver as comunicações internacionais e permitir o desenvolvimento económico e tecnológico através do inglês. Esta combinação de finalidades resultou nas seguintes decisões: que a língua materna seja a língua de instrução nos 3 primeiros anos de ensino primário, enquanto o inglês e o Quixuali são introduzidos como disciplinas durante este período. Que o inglês ocupa a posição de meio de instrução a partir do 4º ano em diante, enquanto o Quixuali continua a ser ensinado como disciplina obrigatória até ao fim da escola secundária. Que o inglês e o Quixuali sejam as línguas oficiais. Que o Quixuali seja a língua nacional. Na Nigéria, onde há mais de 300 ou 400 línguas, não é verdade? Estima-se que a Nigéria possua uma população que se aproxima dos 114 milhões de habitantes e possua para cima de 400 línguas africanas.
Todavia, o Hausa e o Urubá e o Igbo são, por esta ordem, as mais faladas, e por esta razão têm o Estatuto de Línguas Nacionais da Nigéria. No sentido da sua abrangência geográfica, nenhuma delas é nacional. O Hausa é dominante no norte e o Urubá no sudeste. O Igbo na área central do sudeste. Em conjunto, estas três línguas cobrem mais de 55% do total da população nigeriana, considerando os que as falam como língua materna, L1, e como língua segunda, L2. Algumas das línguas da Nigéria são, de facto, pouco representativas. O espaço territorial abrangido pelas línguas e grupos minoritários é maior do que aquele que é coberto pelas três línguas maioritárias. De realçar que o Hausa, a mais falada, cobre apenas 23% do total da população nigeriana, juntamente com o inglês, as três línguas africanas mais faladas na Nigéria são também línguas oficiais. Mas, na prática, o inglês é a língua oficial. Uma outra língua, o Pidgin, aquilo que eu falei, Pidgin nigeriano, também conhecido por Black English, de base inglesa, é a língua mais falada, mas não tem qualquer reconhecimento oficial, apesar de ser neutro do ponto de vista étnico e nacional em termos de abrangência geográfica. Vamos a ver agora o último país estudado aqui, na Namíbia. Em 1990, a Namíbia tinha uma população de 1.409.920 pessoas e uma taxa de analfabetismo na ordem dos 60%. Censo de 1991 deles. A Namíbia optou pelo inglês como língua oficial, conforme se encontra expresso no ponto 1 do artigo 3º da sua Constituição, que passou a ser o único meio de comunicação em todas as instâncias executivas, legislativas e judiciais, desde o nível do governo central ao simples cidadão. Mas, de acordo com as cifras do censo de 1991, sobre as principais línguas faladas na Namíbia, apenas 0,8% da população total fala inglês e o ensino primário do segundo grau, quarto, quinta e sexta classe, todo o ensino secundário, bem como o ensino superior, não são já ministrados em inglês. Daí que surjam alguns problemas, aliás, são já ministrados em inglês, desculpa. Daí que surjam vários problemas nas escolas namibianas, tais como um elevado número de professores sem suficiente competência linguística em inglês e que agora têm que usar o afrikaans. Fora das salas de aulas, raramente se fala em inglês. Ocorre frequentemente na quarta e na quinta classe o professor ter de traduzir as aulas para a língua local. Nas aulas, as alunas, em particular, mostram-se tímidas para se expressarem em inglês devido à insuficiente competência para usá-lo como meio de comunicação e de ensino. Os 4 princípios da política linguística namibiana assentam no seguinte: igualdade de os alunos estudarem na sua própria língua, particularmente nos primeiros anos de escolarização, promoção da identidade linguística e cultural dos alunos, promoção do inglês como língua oficial da nação e reforço da unidade. Ora, como poderão verificar aqui, nesta política linguística há línguas nacionais com o Estatuto de Línguas Nacionais, outras têm o Estatuto de Línguas Locais. Como está aí, as que têm o asterisco são línguas locais e não têm o Estatuto de Línguas Nacionais. Quer dizer que nem todas as línguas africanas podem ser nacionais. Umas são nacionais, outras têm os estatutos locais, como estamos a ver aí. E o uso que elas têm dessas mesmas línguas no âmbito da alfabetização funcional, como meio de instrução da primária até a terceira classe, como disciplina, agora aparece também não apenas como meio de ensino, mas como disciplina de estudo. Então, a partir destas classes se estudam essas línguas e na universidade também se estudam línguas africanas. Portanto, esta é já uma outra postura, não é verdade, perante esta situação das línguas, por parte, por exemplo, da Namíbia, que é muito semelhante
no fundo, àquela que é utilizada na África do Sul. Bom, nós, como conclusões, o que é que podemos, para fechar esta conferência, dizer que, através da análise de experiências educativas em países africanos, podemos verificar a relevância e a necessidade de uma política educativa pragmática e realista em países multiculturais e plurilingües, como é o caso de Angola. A maior tendência nos sistemas educativos analisados é o uso de uma política linguística mixoglótica, através de uma cooperação linguística entre as línguas africanas e a língua europeia herdada da colonização, com especial ênfase para a língua materna nos 3 primeiros anos de escolaridade, quer em escolas públicas, quer em escolas subsidiadas pelo Estado ou participadas. Contudo, todos os países da África subsaariana apresentam o mesmo aspecto comum: o fraco domínio das línguas oficiais de origem europeia, independentemente do ex-país colonizador e do maior ou menor número de anos de independência. A Libéria, por exemplo, cuja população apresenta uma fraca competência linguística na língua inglesa, foi fundada por negros livres da América do Norte que não dominavam as línguas africanas. Ainda no primeiro quartel do século XIX, mais precisamente em 1822, foi dependente dos Estados Unidos até 1847. Já a Nigéria, apesar do elevado número de línguas africanas, mais de 350, não se coibiu de introduzir pelo menos 3 delas nos primeiros anos de ensino primário, tantas quanto o Senegal de colonização francesa, que apresentam um total de mais ou menos 10 línguas africanas, enquanto a Somália e o Sudão não utilizam nenhuma língua de origem europeia no ensino primário e pós-primário. Na Namíbia, o Afrikaans, que por razões políticas foi numa primeira fase abolido do sistema de ensino, voltou a ser posteriormente reintroduzido por imperativos meramente educacionais. Já o mesmo não aconteceu com o Pidgin nigeriano, pelo menos até 1998. Ora, no fundo, cada país, de acordo com os aspectos de ordem psicossocial, deve procurar adotar as políticas linguísticas que melhor se coadunem com as suas políticas educativas, desde que estas estejam, evidentemente, em consonância com o contexto sociocultural das populações que procuram atender. No que se refere a Angola, poderá ser estabelecida uma estratégia direcionada para uma educação bilingue e intercultural, sem esquecer a importância da língua portuguesa, que, tal como o Afrikaans na Namíbia, ganhou esse direito pelo seu percurso histórico no nosso país. Como referia Paulo Freire, a assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. Assim sendo, a lógica da complementaridade terá necessariamente de se sobrepor à lógica da exclusão. E com isto acabei, portanto, esta minha conferência e agradeço a todos vós a atenção dispensada. Esta foi a bibliografia utilizada e muito obrigado pela vossa atenção. Pepe Tela? Sim. Força? Vamos às perguntas. Não sei como é que se vai proceder. Quem tem questões a pôr ao Dr. Filipe Zau, como é que nós podemos fazer? Levanta a mão, eu não estou a ver todos. Não. Há uma forma aqui, já há um inscrito, Adérito Jorge, já levantou a mão. Portanto, quem quiser pode inscrever-se aqui mecanicamente. O bate-papo, né?
Oh, o Adérito Jorge, afinal, parece que estava inscrito por engano, porque já baixou a mão. Quem quiser intervir, faça o favor de se inscrever. E eu vou ajudando o nosso moderador, Pepe Tela. Eu penso que não podem também pedir no bate-papo aí. Sim, mas vamos intervir diretamente. Tá bom? Tudo bem. Yeah. Por favor. Eu estou a ver Maria Helena Miguel, Yuri Cachama, Virgílio Coelho, Frederico Cardoso, Tina, Saltina, o professor Hermano Carmo, que já foi aqui citado pelo nosso conferencista, também está presente. Bem, então, sou eu que escolho. Bom. A primeira que eu vi foi Maria Helena Miguel, portanto, tem a palavra. Maria Helena Miguel, vamos pedir para ativar o som. Muito obrigada, não estava a conseguir ativar o meu microfone. Muito obrigada. As minhas felicitações ao Dr. Filipe Zau por esta magnífica apresentação sobre o ensino das línguas africanas, a utilização das línguas africanas no ensino, e penso que esta sugestão que ele apresenta como a opção para Angola de uma política misoglótica é realmente aquela que me parece a mais adequada, tendo em conta a nossa situação linguística. Agora, eu tenho algumas preocupações relativamente a toda esta política que Angola precisa, e já perdemos muito tempo, de encetar um processo de política linguística com a inclusão das línguas africanas no ensino. O que acontece é que, desde o início da nossa independência, nós não demos, a minha opinião, não demos muita atenção ao fator linguístico em Angola, e as nossas línguas africanas foram perdendo terreno em grande medida, e se nós fizermos uma análise comparativa sobre o número de falantes de cada língua, por exemplo, em 1973, José Redinha apresenta uma estatística de falantes em que o umbundo era a língua mais falada, com cerca de 37% de falantes, e já no censo populacional, a língua umbundo, que continua a ser a mais falada das línguas africanas, já não é a mais falada em Angola, passou a ser o português com 71%, a língua umbundo está com 23%, e se formos a comparar todas as línguas africanas, elas estão em processo de perda de terreno em termos de número de falantes. Isto porquê? Porque as línguas africanas foram perdendo a importância, as pessoas foram reconhecendo uma falta de importância a essas línguas porque não lhes foi dada nenhuma funcionalidade. O português adquiriu uma funcionalidade hegemónica, utiliza-se o português em todos os domínios do uso, em todos os contextos do uso linguístico, e ninguém reconhece, quase ninguém, a família, os pais, não reconhecem utilidade de ensinar aos filhos as línguas africanas. Portanto, se nós quisermos promover as línguas, temos que começar por lhes dar funcionalidade. Um estudo que nós fizemos o ano passado, que não é representativo para Angola, 100 pessoas entre os 25 e os 70 anos, verificamos que apenas duas pessoas ensinam as línguas nacionais aos filhos em casa. E em casa, nos contextos também mais informais, toda a gente está, ou quase toda a gente, principalmente no meio urbano, estão a utilizar a língua portuguesa em vez das línguas africanas. O que é que isto significa? Significa que se nós quisermos promover as línguas, esta política misoglótica que o Dr. Filipe Zau sugere, com a qual eu concordo, nós temos que co-oficializar
algumas línguas africanas. É a única forma. Mas também penso que já perdemos muito tempo. Muito tempo. Eu lembro-me que em 96 fiz um estudo sobre a língua, desculpem, eu vou já terminar, estou a perder muito tempo, em que o sociólogo Pepe Tela está aqui connosco, fez um estudo sobre 4 municípios de Luanda, onde dizia que se estava em perda da aprendizagem das línguas africanas pelas gerações mais jovens. O que é que isso significa? Isto significa que qualquer linguista e qualquer sociólogo reconhece que quando as gerações mais jovens deixam de falar a língua, essas línguas começam a entrar em situação de perda. Os dados demonstram exatamente isto. Nós temos que correr. E a minha pergunta que eu deixo aqui, teremos capacidade de implementar políticas linguísticas que concorram para estabelecermos essa recuperação das nossas línguas africanas? Esta dúvida que eu deixo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Temos o Virgílio Coelho. Como? O Virgílio Coelho. Sim, também pediu a palavra. Sim. O que eu vi a seguir, foi Yuri Kachama, e aqui na minha tela está mesmo ao lado, né, da oradora precedente. Foi o segundo que eu vi. Né? Yuri pediu? Então estou a pedir já para ativar o som. Pois. Entretanto, há uma pergunta no bate-papo que eu estou a gerir, com a permissão do moderador, que eu passo a ler já a pergunta para o Filipe. Agradeço ao professor pela sua conferência. Gostaria de saber como está atualmente a situação dos cursos de graduação nas línguas nacionais na Universidade Agostinho Neto e como a formação dos investigadores tem repercutido no ensino. Tem sido produzido material didático nas línguas nacionais de Angola? Uma pergunta da doutora Cloris Torquato, do Brasil. Que já dirigiu o Centro Cultural Angola-Brasil, aqui em Luanda. Bom, então, Yuri Kachama pediu para coisa, já pedi para ativar o som. Pode ativar o som e falar, faz favor? Ativar o microfone. Pode ativar o microfone. Tem que ativar na parte de baixo, no canto esquerdo em baixo, está o seu microfone, tem que ativar. Não estamos a ouvir. Não Agora está ativado, tem final que não está ativado. Já está, faz favor. Sim, então, desativou outra vez. Desativou outra vez. Pois, está desativado. Pode ativar? Sim. Ok, faz favor. Está, pode falar. Sim, parabenizo primeiramente ao professor Filipe Zau pela brilhante apresentação. Né? E, em seguida, gostava de deixar uma questão. Estava a me apegar mesmo à deixa da professora Maria Helena, quando diz que 2% apenas das famílias em casa ensinam as línguas nacionais. Eu falo a partir do Mochico. Na minha região tem o Choco, tem o Luvale, tem outras línguas. E eu cresci normalmente os meus pais a desprestigiarem as línguas nacionais. Por exemplo, quando eu era pequeno, os meus pais proibiam-me de falar o Choco, que é a minha língua materna. Mas depois de crescer, são os mesmos pais que me obrigam, que já têm um interesse em nós em casa falarmos o Choco. E deixo uma pergunta ao professor Filipe Zau. Para além desta preocupação que nós temos de implementarmos uma política das línguas nacionais, não acho que teremos também um desafio de ensinarmos os pais encarregados de educação a olharem as línguas nacionais como importantes para o nosso currículo do sistema de ensino?
ia sugerir ouvirmos outros intervenientes e o Filipe responder depois. Pode ser? Sim. Sim. Está aqui o professor Armindo Ngunga, de Maputo, está a pedir a palavra. Posso falar? Posso? Pode falar? Pode falar. Professor Armindo Ngunga, por favor. Muito obrigado. Daqui é Armindo Ngunga, da Universidade Eduardo Mondlane. Em primeiro lugar, felicito o professor Zau por esta belíssima apresentação sobre a política linguística em África e, mais concretamente, aquilo que se pretende que possa vir a ser também política linguística da educação em Angola. Eu queria partilhar um pouco a nossa experiência em Moçambique. Na verdade, nós já estamos, digamos assim, avançados em algumas coisas em relação à questão de educação, língua e educação. Nós introduzimos em 2003, a educação bilíngue, inicialmente em 16 línguas moçambicanas, das pouco mais de 20, e a partir de 2020 introduzimos mais 3, portanto agora são 19 línguas no sistema de ensino. Já é um passo muito grande. Nós fazemos o quê? Nós temos a língua materna, da primeira classe à terceira, e a partir da quarta classe começa o processo de transição de forma gradual, que vamos dando uma nova disciplina na língua materna. No ano seguinte, essa disciplina passa a ser dada na língua portuguesa e por em diante, até chegar ao fim da sexta classe, quando temos, já na sétima classe, todas as disciplinas escolares em língua portuguesa. Portanto, a partir do ano passado, nós trabalhamos no que chamamos Estratégia de Expansão do Ensino de Língua, que é este livrinho aqui assim, está visível? 2020, 2029. Nós pretendíamos, nessa altura, quando desenhamos a nossa estratégia, que até 2029, toda criança moçambicana pudesse usufruir este direito universal de começar a escolarização na língua materna, que é o que acontece em todo o mundo, menos em Moçambique, menos em Angola, se calhar. Então, esse é que é o ponto da situação atual. Nós temos formado professores nestas línguas, temos elaborado materiais de ensino, temos muitas teses na minha faculdade de Letras e Ciências Sociais, muitas teses de mestrado e doutoramento têm sido sobre estudo das línguas moçambicanas e, graças a isso, conseguimos melhorar de alguma forma o desempenho das crianças na escola. Nós fazemos a transição, como eu dizia, a partir da quarta classe, mas de forma gradual, e só depois, no ensino secundário, já ficamos totalmente a fazer o ensino em língua portuguesa até a universidade. Seria esta a contribuição muito breve que eu iria dar agora. E poderia estar disponível para alguma questão concreta sobre Moçambique. Obrigado. Muito obrigado. Pepe Tela, tenho aqui mais duas perguntas para passarmos já ao Filipe. Duas perguntas. Do professor Hermano Carmo, da Universidade Aberta de Lisboa. Gostaria de saber se o projeto multilinguístico de ensino de canções e contos infantis no primeiro ciclo do ensino básico se mantém ou se está parado. Manuel Afonso, de Angola. Muito agradeço ao professor Filipe Zau pela abordagem e, sobretudo, porque defendeu a necessidade de se introduzirem no ensino as nossas línguas, mas uma pergunta urge colocar. E aqui vai a pergunta. Que iniciativas existem atualmente com relação à introdução das nossas línguas no currículo? Se o moderador permite, eu ia sugerir então que o Filipe Zau respondesse a estas primeiras. É melhor responder já a este bloco de perguntas. Okay. Tudo bem. Eu vou procurar responder algumas perguntas se complementam e eu vou procurar, de certa maneira, dentro de alguns aspectos, em vez de responder individualmente,
na globalidade. Ganhamos tempo e penso que acabarei, se não satisfizer, portanto, a resposta de alguém, eu depois poderei voltar. Bom, há uma preocupação que nós temos em educação e que é muito séria. O principal problema que temos na educação é, a meu ver, a minha ideia, nós não valorizamos a educação como ela deveria ser valorizada aqui. Temos muitas intenções, temos um discurso que depois não coincide com a prática. Eu, por exemplo, eu pergunto, por exemplo, Moçambique, agora, porque calhou agora este último aspecto, sei que dedica atualmente 18% do Orçamento Geral do Estado só à educação. Nós continuamos nos 6, 7%. Claro que não, com 6, 7% paga-se salários, não se faz mais nada. Quer dizer, nós continuamos a fazer salas de aula e não escolas. E depois veio a pandemia e depois levantamos o problema porque agora as salas de aula não têm casas de banho e não cá há água. Portanto, há uma série de questões que têm a ver com a vontade política. E esta vontade política em educação é que me parece que não está a ser levada em conta, porque não se entende que tenhamos um orçamento de geral do Estado, e penso que aqui estão alguns deputados, eu aproveitarei para lançar já uma deixa, não se entende que quando a Unesco recomenda 20% do orçamento geral do Estado para a educação, nós ainda praticamos valores de 6, 7%, nunca chegamos sequer a 2 dígitos. Quando Moçambique, que não tem petróleo, não é verdade, é um país, portanto, que não tem a riqueza da Angola, já pratica 18%. Cabo Verde, que não chove, que não tem petróleo, não é verdade, já dedica 13% do Orçamento Geral do Estado à educação. Portanto, nós estamos com um problema grave, para já que começa a nível macro-sociológico, aí dentro desta abordagem, que é a questão orçamental, as questões das necessidades e a questão das políticas educativas. E as políticas educativas em educação não existem. Ou se existem, são tenues. Começa-se uma coisa, há iniciativas, morre à partida. A questão às nossas línguas, nós devemos de voltar. Não voltamos nada. Ficamos. Paramos. Nós paramos, não havemos de voltar e não voltamos. Portanto, nós, de certa maneira, sendo bantuófonos na maioria, estamos mais preocupados em ser lusófonos. E então, grande parte deste problema se coloca que as línguas africanas continuam a ser vistas numa lógica assimilacionista, que era a lógica que já se via do tempo da administração colonial. Quando foi proibido falar as línguas africanas, nós, se estudarmos um pouco a nossa elite desde o século XVII, o comportamento que teve foi esse. Os nossos angolenses, os nossos nativos, portanto, daquela altura, e a nossa elite de hoje tem o comportamento da elite anterior. Tem o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de comportamento. E nós verificamos agora há bem pouco tempo. Calendário escolar. Mudamos para ficar igual ao europeu. Quer dizer, é no verão, não é verdade? No calor, não é verdade? Quando está tudo aí atrapalhado, com aulas sem ventilação, aí é que fica bem. Todo o trabalho que houve, que enquanto andamos a criticar, e estou a ver as teses do MPLA na altura, criticavam, até vejam lá como nos fazem. Pois nós já acabamos por fazer isso. Portanto, nós temos que ter algum sentido crítico ao fim de 45 anos de independência, de andarmos a tatear e não termos traçado caminhos, não sei porquê. Porque não traçamos porque também os filhos da elite política, da elite económica e da elite cultural deste país não têm intenções de estudar neste país, têm intenções de estudar fora. Estuda-se fora, não é para estudar aqui. Portanto,
Se nós quisermos analisar as coisas com olhos de ver, esse é o problema. E, portanto, nós procuramos fazer uma lógica de elite para aí. Onde é que estudam? Na escola portuguesa, a maior parte da elite. Estuda nas escolas angolanas, na escola não sei quê, na escola das não sei quantos mais. A escola portuguesa tem mais angolanos do que portugueses. Os portugueses não estão lá os angolanos na escola portuguesa. Bom, mas então era para os portugueses ou era para os angolanos? Na escola francesa também. Quer dizer, há um conjunto de questões que são questões que devem ser muito bem refletidas a nível do nosso Parlamento. A nível, portanto, tem que se mudar uma mentalidade. E é esta mentalidade que não concorre para que nós possamos olhar para o património cultural deste país. Temos muito pouca sensibilidade. Passou a haver. No discurso político, sim. Na prática, não. Nem pouco mais ou menos, nem vamos pensar nisso. E então, há uma dificuldade que se começa a colocar logo desde a partida, não é verdade? Quando nós estamos a deixar morrer o próprio património cultural e linguístico deste país. Está a morrer. Porque quando as línguas não são faladas, elas morrem. Veja os países mais pequenos, e eu vejo agora, estou a ver o primo com que eu aprendi, ex-professor da Universidade do Uppsala, está aí o meu primo na Noruega, e o professor António Barbosa da Silva. Ele disse, nós cabo-verdianos não podemos deixar falar o crioulo. E vemos, o crioulo, eles falam e têm orgulho em falar e marcar uma identidade. Têm uma identidade. Nós fugimos de marcar a identidade. E isto não tem a ver nada com unidade nacional. Não é por aí. Não é por aí que a unidade nacional fica mais forte. Eu não sei se é mais importante nós sabermos que somos diferentes e precisamos de nos unir, não é verdade? Se é de forma assimilacionista dizer, não, vocês todos têm que pensar todos da mesma maneira para vos unir. Não é por aí. À partida, nós sabemos que somos diferentes. Temos é que ter um conceito de nação. Temos o Estado e o Estado sem nação se sobra. Mas como é que se constrói a nação? A nação tem que ser construída através de um conceito de entidade, através de uma educação multicultural, onde eu consiga ter a empatia suficiente para eu e o outro diferente de mim, saber que ele é diferente de mim, mas que me pertence, do ponto de vista de nação. Portanto, aquilo que o Paulo Carvalho, num livro dele, chamou de pátria ideológica. Não é pátria cultural, é pátria ideológica, que também nos falta aqui, neste conceito da angolanidade, que se trabalha na diversidade. A empatia é na diversidade, não é a partir do princípio que é tudo igual, não é verdade? Quando à partida somos diferentes. Nem é tratar tudo por igual quando à partida as coisas são diferentes. O indivíduo que está, portanto, fora desta linha de Luanda até Benguela, portanto, nas zonas mais do interior, quer dizer, terá necessariamente dificuldades. Não pode estudar por um livro único da mesma maneira, por exemplo, como acontece, ouvi ali no Mochico, que está a milhares de quilómetros do mar, não é verdade? E eu continuo no meu livro a dizer que vão à praia ou qualquer coisa assim do género, quando ele tem a Xana é lá ao fundo. E não estuda de acordo, não há adaptações de caráter regional num país diverso e grande. E isso tem que ser pensado a nível macrosociológico, a nível mesossociológico, com implicações a nível microsociológico. Eu penso que é a vontade política que está a determinar isto, porque ela é que dá não só os indicadores para que isso se avance, como dá o dinheiro para que isso se possa fazer. Bom, e não deixar morrer o património linguístico. Quando eu vejo no Brasil, e temos aqui alguns professores, colegas, onde estudantes estão com um telemóvel a estudar quimbundo, porque a ascendência dele veio da África. E nós aqui fazemos o quê? Bom, então há coisas que nós temos que realmente pensar. Portanto, ou o que é que nós queremos ser? Nós queremos ser aquilo que, por muito que a gente se esforce, por muita volta que a gente não vai ficar europeu. Nem os europeus vão nos ver iguais a eles. Portanto,
há uma identidade africana que tem que ser preservada e tem que ser analisada como tal. E tem que ser apreendida. Bom, a lógica do assimilacionismo acabou. Temos de jogar com lógicas de integração e respeito pela diversidade cultural. É isto. Isso é que faz da educação intercultural funciona. E uma educação para a identidade, uma educação para a alteridade e até uma educação para o ecumenismo, tendo em conta o que nós já temos aqui de diversidade também religiosa. O que é que os encarregados devem fazer de educação? Os encarregados de educação também têm de ser ensinados, porque nós sabemos que na política assimilacionista era o problema de falar a língua que perdia por prestígio social. Não é o caso, nós temos que inverter isto. E temos que ver como é que podemos utilizar, tal como os outros países africanos, como a Nigéria, a África do Sul, estes estivemos a ver, como é que Moçambique está a avançar e está com esta preocupação, e o colonizador foi o mesmo, e nós não estamos. Até Cabo Verde lançou o Holopec para criar a língua materna do crioulo e avançar, porque a vida decorre em crioulo. Não faz sentido chamar, porque é outra coisa. Não faz sentido chamar aquilo ou transformar as pessoas naquilo que não são. Agora, vamos respeitar a diversidade e vamos trabalhar dentro dessa diversidade, é que me parece que é importante. Começámos com um projeto de canções infantis, como falou o professor Hermano Carmo, e é um prazer eu ter aqui o professor Hermano Carmo, porque é o meu mestre. É o meu mestre, portanto, o professor Manuel é o professor catedrático jubilado, e, portanto, foi a pessoa que me orientou os meus estudos até hoje, e continua a estar aqui, e, portanto, a presença dele sensibiliza-me bastante. Fez, quando eu cheguei, um conjunto de canções infantis tradicionais e tal, traduzidas para português. Morreu à partida. Canções da minha escola, fez um álbum e tal, depois não há mais dinheiro para mais nada. Portanto, o que me parece é que isto assim fica um pouco difícil. Eu esperava e espero que a Academia, na sua cooperação com os outros ministérios, possa, de certa maneira, dar estes avisos à navegação. E estes avisos à navegação devem concorrer, de certa maneira, para pensarmos um pouco o que é que nós queremos ser, para onde vamos. Educação tem finalidades. A primeira finalidade é o trabalho, mas não é só o trabalho. É a cultura e é o exercício pleno da cidadania. Estes são os fins da educação, para as grandes finalidades, não é verdade? Desenvolvimento e bem-estar social. Mas se nós não conseguirmos, de maneira nenhuma, começar a pensar o que é que estamos a fazer, porque por isso é que eu digo, não há uma educação universal, nem há uma linguagem universal. Cada sociedade real, histórica, cria em determinado momento do seu desenvolvimento o tipo de educação que quer e que necessita. E é por aí que nós devemos começar a pensar fazer isso. Senão... Filipe, atenção ao tempo. Sim, ok. Pode haver mais alguma pergunta? Há um inscrito. Tá bom, obrigado. Estava a fechar mesmo. Já. Caro moderador, há aqui um inscrito novamente, Adérito Jorge, mas estamos a pedir para ele ativar o som, não ativa. Já ativou. Eu acho que já tem, sim. Primeiro, boa noite a todos os presentes e obrigado, professor Zau. Após a abordagem toda feita, quer os intervenientes, quer do nosso principal orador, queria eu dizer, eu acho que uma das questões, enquanto académicos e enquanto preocupação académica da implementação das línguas e tudo quanto já se ouviu, eu acho que deveríamos atacar, na verdade, aquelas pessoas que bem fomentam questões do gênero, visto que falou-se que as nações, que a Unesco vem solicitando que as nações ou os países que possam fazer do seu orçamento 20%, né, direcionados à educação, e até então nós não temos vindo, eles deveriam ser os primeiros a
criarem medidas quanto ao incumprimento desta medida que eles por si só acordaram, visto que eles também são grandes financiadores para o avanço dessas atividades. E como académicos, eu acho que devemos focar nos compromissos e já que os governos não cumprem, eu acho que deveria ser retirada dos governos e, enquanto académicos, organizarmos de forma a poder receber esses fundos que são muitas das vezes direcionados. E eu acho, como também o professor Zau acabou de frisar na sua afirmação, que não tem sido vontade política, na verdade. Mas eu acho que nós correspondemos até então ainda uma grande massa de revolução para que se possa mudar esse paradigma. Por que não sermos instruídos por parte das academias e acadêmicos de forma a poder revolucionarmos de forma acadêmica, né, para que esse paradigma possa vir ser mudado nos próximos tempos. E a outra grande sugestão é desafiar, né, as entidades aqui estamos ali, o professor Zau, e que coordena uma comitiva de promotores, né, no que concerne ao ensino, os livros e as bibliografias que hoje estuda-se em todas as localidades passarem a ser desenvolvidas nas universidades, visto que nós conhecemos as debilidades que temos encontrado e fala-se sempre que quando acarretamos essas dificuldades no ensino superior é culpa da base. E se a base não tem sido bem consolidada, deveríamos ser nós que já vivemos essas problemáticas, que temos passado por essas problemáticas, para começar a consolidar com as instruções dos nossos mestres e outros acadêmicos que também partilham de uma visão e de uma experiência bem maior. Obrigado. Pepe Tela, com permissão, que passo a mais uma pergunta para o Filipe fechar nos próximos 5 minutos. Aliás, há aqui felicitações da participante Emília Mbiavanga. E depois, Binhas Nambalo, não sei de onde, diz que concorda com o conferencista. Há um fenómeno de glotofagia em Angola que parece que está a passar despercebidamente a todos nós. Por exemplo, os meus filhos, nenhum deles fala uma das línguas banto. Abraçaram o português como língua materna. Acredito que daqui a 20 anos, algumas línguas de Angola que ainda não foram estudadas estarão mortas. E já agora, uma pergunta de alguém que se identifica como José Eduardo. Obrigado pelo evento, parabéns ao conferencista e ao moderador. Gostava de saber que línguas podem ser ministradas em Luanda. E há mais uma pergunta, peço desculpa, da dona Emília Mbiavanga, que fez a seguir, enquanto estava eu a apresentar a primeira. Minha pergunta é a seguinte: visto que já foram identificados os problemas que têm feito com que as nossas línguas não sejam valorizadas, que mecanismos adotar enquanto académico e defensor das línguas nacionais para que a valorização das nossas línguas seja uma realidade? E, finalmente, o nosso confrade Frederico Cardoso está a pedir para intervir, portanto vou pedir autorização para ativar o som ao nosso moderador. Agradeço que o confrade... Desde o princípio, pediu a palavra. Agradeço que ative o som. O confrade Frederico Cardoso, além de membro fundador da União da Academia Angolana de Letras, é antigo ministro de Estado. Por favor, ministro. Muito obrigado, caro presidente da Academia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de felicitar a Academia pelo início deste ciclo de conferências e dar igualmente os meus parabéns ao Filipe Zau por esta apresentação importante, profunda, e que nos trouxe um conjunto de dados relativamente ao ensino das línguas africanas no continente. Ou seja, teve a virtude de não abordar apenas a questão de Angola, mas também apresentar-nos
alguns exemplos sobre o estado de coisas noutros países de África. Nós prestamos, naturalmente, todos bastante atenção aos diversos momentos da sua intervenção e tomamos nota, logo no início, de uma observação que fez sobre o elevado nível de reprovações devido à falta da necessária competência linguística nas línguas de escolarização de origem europeia. Bem, sobre isso eu gostaria de concordar, mas também agregar dizendo que se o estado de coisas relativamente às línguas de origem europeia é este, relativamente às línguas africanas não é melhor. Não é melhor. Infelizmente é pior. Ou seja, a ausência de competências para o ensino destas línguas não é melhor do que as que existem relativamente às línguas de origem europeia. Por outro lado, há um momento da sua intervenção, num quadro que nos apresenta do estado de coisas no continente, que nos permite observarmos e concluirmos que a maior parte das línguas africanas que foram, digamos, enunciadas no quadro, são ensinadas apenas, estas línguas são ensinadas apenas, na maior parte dos casos, apenas no ensino primário. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar à necessidade de sublinharmos o papel importante dos linguistas neste desafio. Dos linguistas neste desafio. Nós temos que criar muita competência linguística, porque as línguas têm a sua utilidade na capacidade que estas tenham de interpretar, de denominar, de significar as realidades onde vivem as pessoas que as usam. Em que nível ficou a nossa capacidade de criar novos vocábulos nas línguas africanas para traduzirem, interpretarem e denominarem as nossas realidades? Que palavras tem o quimbundo, que é a minha língua materna, para denominar realidades tais que têm a ver com a fissão nuclear, a eletromedicina, a cibernética? Como dizer em quimbundo eletroencefalograma, por exemplo? No domínio do direito penal, como falar de dermopapiloscopia? Como dizer dermopapiloscopia em quimbundo? Como falar de uma reação na química que tem a ver com o pentóxido de vanádio, que é um catalisador das reações químicas, um acelerador das reações? Se as nossas línguas não tiverem vocábulos que consigam denominar, interpretar, explicar, significar a dinâmica do progresso das sociedades em que vivamos e da humanidade, elas não vão ter muita utilidade para comunicar. Vão ser tratadas sempre como línguas menores, vão permanecer na minoridade. Qual é a utilidade de uma língua africana para ajudar apenas no ensino primário ou secundário o indivíduo possa ter acesso ou esta língua sirva de um degrau para poder falar fluentemente a língua de origem europeia? Eu tenho que ter vocábulos em quimbundo que me possam exprimir a complexidade da biologia, da astronomia, da química, da física, da matemática. Há muitos anos atrás, nós sabemos que muitos dos países lá do Sudeste Asiático são países que conseguiram desenvolver de alguma maneira determinadas áreas da eletrônica e da indústria. E é fácil nós encontrarmos eletrodomésticos produzidos ou montados nesses países.
E houve uma vez que eu topei com um aparelho que foi produzido na Indonésia. E eu fui para o manual, e além de encontrar o manual em francês, em inglês, etc., eu encontrei-o em Bahasa indonésio, que é o indonês, a principal língua falada na Indonésia, além do javanês e outras línguas que eles têm. Tudo quanto estava explicado lá sobre como utilizar aquele aparelho eletrodoméstico, o gravador ou o reprodutor de música, tudo quanto estava explicado em inglês e em francês, eu encontrei explicado em Bahasa, Indonésia. Então, eu gostaria de comprar um aparelho, um gravador, um reprodutor, um televisor, onde, além do inglês e o francês, me aparecesse também bem explicadinho em Quimbundo. No dia em que eu tiver essa felicidade, como resultado do trabalho dos nossos linguistas, nós vamos deixar de lamentar o tratamento que tem sido dado, o tratamento secundário que tem sido dado às nossas línguas. Nós não podemos permitir que as línguas africanas sirvam apenas para explicar realidades que sejam compreensíveis no ensino primário e no ensino secundário. Elas têm que ter vocábulos para explicar a medicina. Vou dar só um exemplo relativamente ao uso de inglês. Os brasileiros pegaram do stock em inglês e criaram a palavra stock. Só por citar um exemplo, e há vários exemplos. Nós temos que fazer o trabalho de casa para saber como aparelhar a carroça e os bois. Então, este desafio é grande, não é um desafio tão simples. Nós temos que fazer o trabalho de casa tendo linguistas que nos criem, que construam os vocábulos que possam exprimir e interpretar estas realidades dinâmicas altamente desenvolvidas. Hoje já falamos de inteligência artificial, para que a gente não esteja a utilizar G-rádio, G-televisão, pôr o prefixo G lá onde a gente não conseguiu criar uma palavra de acordo com as regras de linguística da língua que a gente fala. Esta, digamos, a contribuição que eu gostaria de dar. Muito obrigado. Caro moderador, há mais um pedido de palavra. Não sei se posso ativar o som? Não sou eu que estou a administrar isto, não é? Eu não tenho... Bom, não, eu posso, estou a perguntar se posso ativar. Ok, vamos pedir então ao professor Armindo Ngunga para usar da palavra. Muitíssimo obrigado e peço desculpas. A noite já vai longa. É o seguinte, assim, de forma breve, só em relação à questão que está a ser colocada pelo Dr. Frederico Cardoso, relativamente à terminologia, à palavra, etc. É assim, nenhuma língua se desenvolve fora da escola. A condição número 1 para que uma língua possa exprimir tudo aquilo que nós quisermos é colocá-la na escola. A escola desenvolve a língua e a língua desenvolve a escola. Que os políticos digam que estão a fazer recursos, chamam os linguistas, digam o que os políticos querem. Tudo aquilo que foi aqui dito pelo Dr. Cardoso é possível fazer-se, desde que haja o comando político. Os linguistas estão disponíveis, escrevem dicionários, ficam na prateleira, não têm nenhum uso, porque estas línguas não têm lugar na escola. Portanto, que se coloquem as línguas nas escolas e vamos deixar que os linguistas se arranjem lá como quiserem. Vão se arranjar e teremos tudo o que nós quisermos na escola, na ciência, na astronomia, na agronomia, em linguística, em biologia, em química, em física, em todas as ciências. Obrigado. Há mais um pedido de palavra. Araújo dos Anjos. Se ativar o som e se falar rapidamente, ainda poderemos, antes do professor Filipe Zau responder. Ora, muito obrigado. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, faz favor. Ora, muito bem. Eu senti-me tentado a fazer uma breve intervenção na sequência da intervenção do Dr. Frederico,
que levantou de forma sistemática, na minha opinião, 3 grandes preocupações. A primeira, a problemática das línguas africanas prende-se com a sua dimensão funcional, portanto, do ponto de vista linguístico como tal. A segunda questão é de natureza pedagógica e a terceira questão é de natureza afetiva. Vamos começar pela terceira. Do ponto de vista afetivo, é de todo legítimo que nós defendamos o uso e a implementação de políticas linguísticas que visem salvaguardar os nossos interesses culturais. É importante, e o Dr. Zau também tocou, e, aliás, eu a voz que muito se debate enfim, com estes assuntos, é importante que nós defendamos, de facto, as línguas. Mas, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista didático, há um trabalho que deve ser feito, e eu acho que estas discussões de natureza podiam separar um bocado, se me permitem, as águas. Uma coisa é olharmos para a dimensão cultural das línguas africanas, outra coisa é olhar para a dimensão pedagógica e outra coisa é olhar para a dimensão funcional, isto do ponto de vista linguístico. Os grandes exemplos que foram apresentados e os dados reportam realidades que são um bocado distantes da nossa, e eu penso que seria muito interessante se nós olhássemos para, se nós fizéssemos um estudo, se a abordagem do Dr. Filipe olhasse para um estudo para dados... Atenção ao tempo. Também são mais 30 segundos. Para dados, se nós olharmos para a dimensão funcional das línguas africanas, nós temos um problema muito grande. E do ponto de vista didático, a questão que eu coloco é como será gerido o processo de transição das línguas africanas, caso sejam implementadas na escola, para o português. É importante que nós, penso eu, nos conformemos um bocado com o facto de já termos perdido um bocado esta guerra e lutarmos para que não percamos de forma definitiva as nossas bases culturais. Não há como voltarmos, é a dinâmica da vida, é a própria dinâmica linguística, e há um princípio muito importante em linguística que é o da imutabilidade. A língua não muda por iniciativa de um falante. Isto foi articulado por Ferdinand de Saussure. Portanto, o que nós podemos fazer é continuar, e nós temos aqui ilustres figuras, é continuar a fazer um esforço muito grande para que as línguas não se percam definitivamente. Mas o processo pedagógico requer bases que nós não temos. Nós temos problemas a nível do ensino de português. Como é que nós vamos agora pensar na implementação de línguas africanas na escola, quando o ensino de português é tão precário, os nossos alunos a nível do ensino primário, ensino secundário, a nível da universidade, têm uma fraca exposição ao sistema linguístico, temos escolas sem bibliotecas, desde o ensino primário até a universidade, portanto, nós temos problemas que são factuais e que são urgentes. Caso nós queiramos recuperar este fator, eu digo recuperar porque começamos a perder a guerra por força do decreto de Ordem de Matos também, que veio reforçar a obrigatoriedade do uso do português em detrimento das línguas africanas, é importante que nós continuemos a trabalhar, mas, sobretudo, olhar para aspectos que são muito mais cruciais. Existem estudos que devem ser feitos, portanto, ideias que devem ser discutidas do ponto de vista do ensino de português, para começar, para que se garanta uma transição pedagógica para a implementação das línguas africanas. Peço desculpas por ter exagerado um bocado, mas muito obrigado. 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 Bom, passamos a palavra ao moderador, sim. Força. Não sei se o Dr. Filipe Zau quer responder a alguma coisa. Há tantas questões, é capaz de ficar um bocado difícil, mas... Eu vou tentar responder várias. Muito rapidamente, porque parece que já ultrapassamos todas as horas. Eu vou procurar ser tão rápido quanto possível. Bom, eu penso que houve uma aqui, a Derek Jorge, realmente esses 20%, quer dizer, a Unesco não é uma organização financiadora. A Unesco pode recorrer ao PNUD, pode recorrer à Unicef. Nós, em Angola, já tivemos projetos com a Unesco, vários, mas não é uma instituição financiadora. Portanto, a Unesco não vai impor nada, absolutamente nada. Aconselha, participa, tem, portanto, académicos que trabalham com isto
e melhor ainda, a Unesco recomenda o uso das línguas africanas. E para tal, basta ler o Programa Especial de Desenvolvimento para a África na década de 90 do professor Frederico Maior, que foi o diretor-geral da Unesco. E ele diz tudo do que interessa do ponto de vista académico, do ponto de vista funcional, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista comunitário, a importância da vivência na língua materna. Se isso, língua africana, pode estar a atrapalhar, então vamos dizer língua materna. Porque se a língua materna é já o português, não é estas dificuldades que se estão a colocar. Agora, se ele está a aprender como língua segunda, então é outra coisa. Portanto, uma coisa é a língua primeira, outra coisa é a língua segunda, a língua que ele aprende primeiro, a língua dos seus sentimentos, a língua com que ele se sente mais à vontade de exprimir, a língua com que pensa todos os dias em primeira instância. É por aí que nós devemos colocar a situação. Bom, eu serei o pior aluno de chinês se me disserem tudo logo na aula, numa aula de chinês, e começarem a conversar em chinês. Qualquer criança sabe mais do que eu. Porque eu não posso, ou terei dificuldade em comunicar e aprender numa língua que eu não domino. E o que está aqui é competência linguística. Sim, senhor, não há competência linguística efetivamente no português, mas também não há competência linguística nas línguas porque não foram desenvolvidas. Bom, e aqui eu quero, de facto, que esta questão da glotofagia da língua portuguesa é um caso que se coloca, e que alguém falou, e é um caso que temos de levar em causa. Não só a glotofagia da língua portuguesa, como a questão de diglossia da língua portuguesa. Nós temos que pensar se queremos bilinguismo ou se queremos diglossia das línguas africanas. As línguas africanas estão no estatuto de diglossia. São línguas étnicas, não têm estatuto. E, portanto, ao não terem estatuto, cria-se a questão da glotofagia, que alguém falou aqui, bem, da língua portuguesa. Bom, esse é um problema. Agora, no que diz respeito ao professor Frederico Cardoso, eu às vezes penso em português, como é que eu vou traduzir para português chip? Como é que eu vou traduzir chip para português, por exemplo? Stock, hardware, como é que eu traduzo para português? Software. Sim, e então e aí? Não é o outro quimbundo. Porque as línguas só se desenvolvem se promover as línguas. E vão encontrar as palavras para aí, se as desenvolver. Agora, pelo menos o brasileiro criou uma situação muito simples. Xeroca e printa. Para nós pode ser horrível, mas ele criou os neologismos a partir daí que necessitava. Entrou na língua portuguesa, entrou. Porque também, professor Frederico Maior, pelo menos há 100 vocábulos do quimbundo que entraram na língua portuguesa. Que não vêm da língua, não vêm nem do latim, mas vêm das línguas africanas e da presença africana em Portugal. Não é verdade? Até as nossas palavras de careca, né, veio de uma palavra banto. A anta, a bunda, isso tudo veio de algumas palavras banto e foram levadas, não é verdade, com os escravos para lá. Portanto, as línguas desenvolvem-se com o contacto. Portanto, esse problema da promoção das línguas, ela está no primário, porque também estamos a lidar com países que estão independentes há quanto tempo? Depois da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial para aqui, quanto tempo passou? Muito pouco tempo. Comparado com países que têm séculos. Né? Os países africanos independentes há muito pouco tempo. Agora, o que está aqui em causa é a autonomização dos países implica, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista mental, a questão da identidade e do conhecimento das pessoas de si próprias implica que as pessoas tenham
uma elevação da sua própria autoestima. E esse é o grande problema que nós estamos a ter. Enquanto a nossa autoestima for baixa, porque no fundo ganhamos, por as línguas, não digo que é o meu caso, mas a caso, portanto, dos nossos alunos, não for devidamente reconhecida e utilizada, eu fico sempre numa situação de considerar que é sempre inferior ao outro. E estes são muitos dos problemas mentais que nós temos aqui e que atravessam na nossa própria sociedade e que já vêm do século XVII. Eu lembro-me, quando li o início da literatura angolana de Pepe Tela, portanto, aquele site, li-o todo sobre os angolenses, sobre esta questão que depois alguns chamam de criolização mal feirada. Mas o que é certo é que o comportamento da elite está aí no Palácio da Dona Ana Joaquina. Era essa a ideia do assimilacionismo e que levou a nós, portanto, todos, a desinteressarmos, portanto, de tudo isto. Agora, não é por aí. Por muito que a gente queira ser europeus, nós não vamos conseguir chegar lá. Não vamos ser europeus nunca. Nem eles nos vão aceitar como tal. Eu até que nasci na Europa, não me reconhecem como europeu. Por muita ginástica que eu possa querer fazer, eles não querem. Não querem. E, portanto, é preciso que então nós encontremos o nosso próprio caminho. E o caminho da identidade só pode ser feito desta maneira. Portanto, há vocábulos realmente que não existem, mas eles criam-se. Aliás, como ouvi o professor, ex-vice-ministro da Educação, sim senhor, é um prazer também estar aqui, é que realmente temos que trabalhar, se quisermos, não é verdade? E é aconselhável. Porque se temos as nossas gerações, hoje em dia, em questões de anomia social, isto é um termo sociológico, portanto, mas que se entende que é a falta de valores de todo tipo. Nós, aqui em Angola, vivemos um profundo estado de anomia social. Não temos valores para nada. Não temos referências absolutamente nenhumas. A nossa juventude está completamente tipo paraquedas. Não sabe o que está a pensar. Porque não tem referências, não tem valores. Porque não se trabalharam esses valores. Portanto, valores de todo o tipo. Não foram criados. Portanto, nós não temos uma estratégia de educação para o desenvolvimento que tenha em conta os aspectos de ordem cultural, os aspectos de caráter, de identidade. Quer dizer, como é que vamos criar uma nação, quer dizer, em Angola? Eu sinto, pelo menos, estamos em Angola, o primeiro ponto de patamar é que somos africanos, mas temos que pensar a África. Temos que pensar o mundo. Mas temos que pensar o mundo, temos que pensar a África, temos que pensar Angola a partir da nossa própria cabeça, da forma como nós pensamos, para ver tudo o resto. Senão, não estou a ver, muito sinceramente, como é que nós vamos arrumar-nos a nós e a casa. Os povos, eu vejo povos que tiveram grandes dificuldades, se não tivessem realmente uma identidade forte, não iam lá. Não se levantavam. E o nosso maior problema, portanto, nós vimos a nossa geração, não tem referências, patina, porque nós não trabalhamos a partir da nossa própria identidade. Identidade cultural, identidade de todo tipo. Nós fazemos imitações e o resto fazemos folclore. Olha, um exemplo de bom folclore é esse Kuduro que anda para aí. Pronto. E a gente acha muito bem, está muito satisfeito com esta coisa, mas é isto que até a gente promove. É isso que dá na televisão, que dá na rádio, que dá tudo sei o quê. Portanto, e o uso das línguas que é feito, muitas das vezes, é só para folclore. Não pode ser. De maneira que eu penso que o tempo realmente está, eu vejo que está apertado, eu penso, mas uma coisa ainda em relação às línguas. Serviram, só para terminar, elas serviram, por exemplo, temos Bíblia em Quimbundo, temos Bíblia em Umbundo, temos catequese nas línguas africanas, e aí conseguimos chegar aos fins. O problema é chegar aos fins. Ter um sentido de linha para chegar, meu ver, né? Penso que isso, portanto, nós podemos agarrar nisso e puxar para
para valores, para coisas boas, para coisas que a gente nos possamos orgulhar. Não estou a ver porque é que o brasileiro que está lá numa universidade tem que estudar quimbundo e eu, para mim, acho que considero isso menor. Mas isto é na escola e tenho orgulho nisso. Vejo um Javan a cantar quimbundo e a preocupado e a perguntar. As perguntas que estão a fazer à volta da língua dos brasileiros que estão aqui são preocupados com a identidade da sua ascendência. Então, isto tem algum valor e nós não temos absolutamente referências absolutamente nenhumas. Isso, do ponto de vista político, é preciso refletir muito bem se é que queremos caminho. Senão, não vamos encontrar no caminho e vivemos numa situação de anomia social profunda, que é o que está a acontecer agora. Portanto, eu penso que procurei responder o melhor que pude e muito obrigado pela atenção das pessoas e das pessoas que me quiseram ouvir. Obrigado. Peço desculpa. Há aqui uma chamada de atenção da socióloga Cesaltina Abreu. Eu já pedi para ela ativar o vídeo, não está ativo. Pedi para ativar o microfone. Diz que tinha pedido a palavra. Já está. Já está. Não sei se ainda é possível. Pronto, depende do moderador. Desculpe, não vale a pena. Eu própria agora não quero, porque eu pedi desde o início, inclusive eu fui mencionada por Pepe Tela e tinha realmente contribuições que eu penso que eram importantes. Inclusivamente a sessão já terminou, já houve, praticamente tirando agora a fala do moderador, a sessão terminou, portanto agradeço ter dado espaço, felicito a iniciativa e em especial a professora Filipe Zau. Boa noite, com licença. Bem, administrador do sistema, como é? Não, pois, quer dizer, eu não sabia, porque não apareceu aqui nenhum pedido de palavra, portanto, eu só dei a palavra a quem fez aqui os pedidos, pronto, não há nada a fazer. Pois, okay. Eu realmente, no princípio, né, eu disse alguns nomes de pessoas que eu vi, né, que apareceram na minha tela, que estavam a levantar o braço. Eu disse alguns nomes, mas pronto, depois... Paciência. Bom, vamos terminar então. Para terminar esta sessão, em primeiro lugar, eu quero felicitar a direção da Academia por esta iniciativa e pelo interesse que despertou, já pela vontade de debate que se sente, digamos. O tema foi muito bem escolhido para começar. É um tema que nos toca a todos há muitos anos e muitos de nós já fizeram alguma coisa sobre isso, mas desconseguiram. Temos desconseguido sempre. Mas, portanto, acho que é um tema que nós devemos continuar, desta forma ou de outra, a discutir. Na próxima sexta-feira, há uma nova videoconferência. Passou já aí o aviso, certamente que vão ser notificados de outra maneira. E, portanto, nós começamos bem, vamos continuar bem, vamos fazer 4 videoconferências este ano ainda, e depois, no próximo ano, vamos continuar. Presencialmente ou desta forma, ou das duas, juntamente. Acho que é para continuar. A Academia tem alguma coisa a dizer ao país e tem muito para ouvir também. Muito obrigado a todos pela vossa participação, pela vossa presença e cá estaremos na sexta-feira. Obrigado.